Iniciar nosso encontro científico de hoje, intitulado As Fronteiras entre o Feminino, os Laços Sociais e o Feminicídio, Reflexões. As duas convidadas para esse encontro hoje são a Heloísa Toneto, psicóloga clínica, docente, supervisora do IEP, psicanalista didata da SPPA, e Mary Wolff, psicóloga, psicanalista de crianças e adolescentes, membro efetivo e analista didata da SPPA e docente do ITPOA. Nós temos, o nosso tempo vai até às 18h15, né? E então eu passo para vocês, fiquem à vontade. Obrigada, Kari. Bom, eu vou começar primeiro agradecendo ao IEP, né, através da Karina, que transmitiu o convite para a Heloísa e para mim. E eu vou começar a apresentar esse trabalho, e a Elo vai participando, né, na medida que ela tiver desejo e achar importante trazer mais alguma coisa. Esse trabalho nós escrevemos no ano passado, e vocês vão ver que ele foi a partir de um estímulo da vida real, né? E nós escrevemos esse trabalho para apresentar no congresso da FEPAL, que acabou não se realizando de forma presencial, ele foi só de forma virtual, acho que foi no mês de outubro, mas os trabalhos, os temas livres não foram apresentados. E esse nosso trabalho era um tema livre, mas ele está publicado no livro digital que a FEPAL publicou. Tá? Bom, eu queria falar primeiro da satisfação que eu estou, né? Como eu disse há pouco, eu tenho uma relação de carinho pelo IEP, né? Tanto o IEP de Porto Alegre quanto aí da Serra, né? E é uma satisfação muito grande poder estar debatendo com vocês aqui. Tá? Nós fizemos um enxugamento do trabalho, porque não daria tempo da gente ler ele na íntegra, né? E a gente preferiu fazer uma síntese e poder deixar mais tempo para o debate, então. Tá? Bom, quando pensamos na violência contra a mulher, de início nos ocorre lembrar de situações em que ela é realmente atacada, submetida, violada e sem oportunidade de reagir ou não conseguindo reagir por ultrapassar as suas forças e condições. Trata-se, em geral, de situações de extrema vulnerabilidade que nos assustam e nos colocam em frente a uma situação em que a mulher quase não encontra saída, o que aumenta bastante o potencial de baixa autoestima e reconhecimento de si como alguém digno de respeito e potência. Este fato não é novo. A misoginia ocorre desde sempre como um funcionamento com o qual lidamos durante toda a história da humanidade. Nosso interesse sobre o tema foi motivado a partir de duas situações reais ocorridas no início do ano passado. Em uma delas, houve uma tentativa de feminicídio e na outra, uma vítima de feminicídio publicamente perdoou o perpetrador durante o julgamento. E nós ficamos muito chocadas com isso. Né? No primeiro caso, a gente soube posteriormente que o mesmo perpetrador já havia feito tentativas semelhantes com outras mulheres e que em vários desses casos havia uma busca de reconciliação em que a mulher aceitava retomar o vínculo. Apontamos aqui situações de repetição de comportamento. Propomos-nos a refletir sobre a violência contra a mulher como um fato real, repulsivo e que deve ser combatido pela sociedade, mas também devemos nos questionar sobre algo que nos inquieta, seja como mulheres, seja como psicanalistas. O que ocorre no mundo interno das mulheres
Que recursos psíquicos elas utilizam e ou desenvolvem para aceitar e acreditar no violador? Teria algum tipo específico de subjetividade que poderia estar mais sensível a essa situação? São questões que orientam nossa reflexão, sem que para isso encontremos necessariamente respostas. A nossa ideia é muito mais discutir e refletir. E é isso que a gente se propõe a fazer hoje. Fala, Elô. Não, eu estava, esses dias a gente saiu na OP da psicanálise, da psicanalítica, uma colega, Eliane de Andrade, ela trouxe a música, aquela do Erasmo Carlos, Um Homem para Chamar de Seu, né? Então, é uma música que reflete como vem vindo, né, há muito tempo, como se a mulher tivesse que ter um homem para se manter, né? Então, é um homem que sustenta. E esses dias eu estava até me lembrando, assim, muitas vezes a gente já ouviu, há pouco tempo, assim, ó, mulheres que se separam, homens que se separam, e tem uma pergunta assim, ó, ela conseguiu restituir a vida amorosa como se fosse um elemento extremamente importante do bem-estar feminino, né? Ela tem que reconstituir. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que vem, né? E a gente também, às vezes, faz essa pergunta sem se dar conta o que a gente contribui para, vamos dizer assim, para manter essa visão, né, da mulher precisa de um homem para chamar de seu, como se fosse assim, só tendo um homem para, né, se constituir. Mas só por como um elemento assim, né, mais de fala mais, daí depois a gente conversa. Foi ótima a tua lembrança, Elô, super importante. Então, eu vou seguir. Como psicanalistas, nos dirigimos aos aspectos psíquicos internos da mulher para compreender o seu funcionamento implicado nas questões do mundo externo. Com o que e como nós, mulheres, constituímos nossa subjetividade e como interagimos e vivemos as relações de objeto. Essas reflexões perpassam pelos conceitos clássicos de Freud sobre o feminino, o narcisismo e o masoquismo, que a gente tomou como eixos importantes para a gente pensar na subjetivação do feminino, né? E fora o Freud, a gente chegou a autores mais atuais, com a Guignard, que hoje nós não vamos apresentar mais detalhadamente em função do resumo, o Roaldo Machado, trabalhos meus, da Alizade e do Jacques André. Sem esquecer de incluir nosso cabedal teórico, psicanalítico, dentro das questões sociais em que estamos implicadas, bem como de nossa escuta clínica. Ou seja, nós temos que pensar a teoria psicanalítica, mas temos que pensar a teoria psicanalítica implicada nas questões sociais e, em termos do nosso trabalho psicanalítico, a importância da escuta clínica, né? Freud aborda o tema do feminino partindo da situação traumática da sedução, passando pela questão da feminilidade e, mais adiante, correlaciona com a questão da submissão e do masoquismo feminino. Outros autores que o seguem ampliam a discussão sobre a gênese e o desenvolvimento da psicossexualidade e do feminino. O feminino, como eu apresentei num outro trabalho, se constitui a partir de um registro arcaico, passando pela busca de um modelo de mãe ideal para identificar-se e pelos aspectos pulsionais do campo do desejo e da busca por um objeto sexual. Constitui-se a partir do psicossexual e não do gênero sexual. E na tessitura das relações objetais vai sendo construído em uma dimensão psíquica subjetiva, qualquer que seja o gênero de cada um, e vai sendo representado na medida em que se constitui a mente. Jacques André
ao falar da questão do feminino, articula as primeiras experiências passivas da criança pequena e estabelece uma conexão entre a psicogênese da feminilidade e a gênese da psicossexualidade em si, aproximando o interior feminino do inconsciente. Essa aproximação teórica poderia ajudar-nos a entender algo da passividade do feminino que se revela nos casos de feminicídio? Para entender o masoquismo feminino no cenário psíquico, é necessário fazer uma conexão entre a constituição da psicossexualidade, ressaltando os aspectos do investimento libidinal narcísico com as relações objetais, desde a estruturação dos primeiros vínculos com a mãe e as características de funcionamento diferentes entre homens e mulheres que são um reflexo dessas relações complexas. Dentre essas, as especificamente femininas, ressalta-se o desejo de contemporizar, de dar chance a novas tentativas com a esperança de momentos melhores. No caso de violência doméstica, observamos, conforme publicado na imprensa, uma intensidade nesses desejos. Nessa questão de contemporizar, né, são todos esses exemplos de ver que as mulheres deram chance, né, sempre contemporizando, tentando acomodar, né. O conceito de narcisismo, desde o primeiro trabalho publicado por Freud, vai sendo modificado e ampliado na obra dele até 1914, com o texto sobre a introdução ao conceito de narcisismo, onde ele descreve o narcisismo como um fator estruturante do psiquismo. Associamos o masoquismo aos aspectos já citados do feminino e do narcisismo como pontos fundamentais para entendimento do feminicídio. O masoquismo é um fenômeno psíquico com uma constituição específica. É o momento em que se forma o eu, ou seja, há uma intricação pulsional primária entre o masoquismo e o movimento das pulsões conduzidos pelo objeto, que tem a função de ligar e vincular, constituindo a libido. Entendemos o termo intrincação pulsional como a erotização da destrutividade, que é a essência do masoquismo. Freud falava apenas em uma forma de masoquismo como uma transformação de sadismo, naquele momento. Em 1920, com a formulação do conceito de pulsão de morte, então ele passa a descrever o masoquismo erógeno como uma parte não deslocada ao exterior da pulsão de destruição, ficando ligada pela coexcitação sexual. Nesse texto, Freud refere que o masoquismo erógeno acompanha a libido em todas as fases do desenvolvimento e colore o psiquismo nesse processo. Salienta a intricação entre o masoquismo erógeno originário e a disposição narcísica, que são típicos de uma fase anterior do desenvolvimento. O ódio, que faz parte da pulsão de morte, é necessário para a constituição das individualidades, para a ruptura da esfera absoluta do narcisismo. Este é um ato de rompimento da unidade narcísica primordial, importante para a reconstituição de novas unidades. Se isso não acontece, a libido vai permanecer ligada narcisicamente, o que é desvantajoso para a conservação da vida. Trata-se do masoquismo erógeno originário, que é o organizador do psiquismo. Freud apresenta também um outro aspecto do masoquismo, intitulado de feminino. Ele esclarece essa nomeação devido à ligação que estabelece com a passividade e salienta o desejo de ser tratado como uma criança pequena, desamparada e dependente. Também alude ao feminino as características de ser castrado, ser possuído ou dar à luz. O infantil e a passividade
estão no centro dessa forma de nomear o masoquismo. Essa visão de Freud permite pensar nos aspectos passivos de desamparo e dependência de certas vítimas de feminicídio. Ressaltamos a experiência de satisfação que permitirá à angústia traumática transformar-se em angústia sinal, capaz de alertar o eu, movendo em busca de um objeto de satisfação. Observamos que essas vítimas de feminicídio não conseguem processar essa transformação. Assim, não percebem o risco das vivências traumáticas a que estão expostas. Eu acho isso fala. Essa questão assim é muito importante, porque a mulher fica encapsulada nessa necessidade e ela não consegue ver a debilidade dela e se entrega ao subjugo e ao abuso, né, dessa relação, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, esse abandono, esse sentimento assim, de desvalia que muitas mulheres têm, e isto, vamos dizer assim, se encaixa nessa escolha de um homem abusivo, né? Moldavsky descreve esse movimento como uma impossibilidade subjetiva de criar espaço psíquico através de inúmeras e diferentes representações do corpo, da coisa e da palavra. Essas aquisições refletem também nossa herança cultural e talvez expressem a impossibilidade dessas mulheres vítimas de transformar a dor e o sofrimento em palavras e assim auxiliá-las na elaboração desses afetos. Eu também fiquei pensando, Elô, na questão do trauma, né? Os traumas repetitivos que elas vivem também não conseguem mais ser representados. Eles acho que vão para uma espécie de limbo, porque não conseguem ser pensados. Né? E daí precisa atuar, né? Repetir e atuar. É. Ao falarmos de feminicídio, cabe voltar o olhar à dominação masculina, aquele que exerce a função ativa, subjugando a mulher a uma condição subalterna, cuja atitude é de obediência e passividade. A herança cultural de dominação masculina está incrustada no inconsciente individual e da sociedade como um todo, de tal forma que não é vista, mas percebida subjetivamente através de uma relação desigual de poder, muito bem discutida por Bourdieu. Esta encontra-se naturalizada na sociedade, sendo que os grupos, tanto os de dominados como os de dominadores, aceitam essa relação que, não sendo consciente, se expressa através de uma submissão não pensada, mas atuada no dia a dia, o que nos convoca para posteriormente fazermos um estudo específico com um olhar psicanalítico para essa dominação, que nós já fizemos, inclusive, né, Elô? E apresentamos no congresso da COAP do ano passado. Ficou bem interessante assim, a gente pensar por esse lado também. Nos casos de feminicídio, percebe-se um funcionamento muitas vezes repetitivo e monótono, dando a impressão de que há uma parte adormecida dentro de si que necessita ser despertada para que possam discriminar qualidades mais rudimentares, como a da série prazer, desprazer, certo, errado, bom ou mal. Constatamos nesses casos a presença da compulsão à repetição, que nós já falamos antes, como uma tentativa frustrada e rudimentar de ligar o trauma, de transformar o silêncio da pulsão de morte na angústia ensurdecedora que revela a pulsão de vida. Ou seja, estando a pulsão de morte ligada à pulsão de vida, a libido investe a dor, mas o eu não consegue projetá-la, produzindo uma impossibilidade de criação de espaço psíquico. Queremos dar voz a Carla. Isso nós pegamos da Zero Hora, né? Que a gente... Ela diz assim, ó, como é que começa o conflito dela, assim.
Ela diz, abre aspas, quando fui agredida a primeira vez, levei um choque. A gente começa a procurar erros. Pensa que o problema é tu, não é mulher suficiente, não é mãe o suficiente. E isso vai aumentando, aumentando. A pessoa bate, mas tem atitudes de carinho. E tu vais dando chance. A gente entra nesse ciclo de violência sem se dar conta, né? E a gente se perguntou assim, durante o conflito esse que ela apresentou, quem é o agressor, né? O agressor não é alguém que te assaltou na rua, que tu desconhece. Ele é a pessoa que convive contigo. Eles têm o poder de inversão dos fatos. Conseguem fazer com que a vítima se sinta culpada. E eles não se veem como alguém que está agindo errado. E aí, assim pode terminar, né? Quando acontece um feminicídio, ele não mata uma pessoa. Ele mata uma família inteira. Ele mata muitas coisas, muitos sonhos. É muito grande. Isso, essa frase final foi dada por uma advogada, ou uma desembargadora, né, a Magdalena Machado, que estava vendo esses casos, enfim, né? Foi assim, muito chocante a gente pensar nisso, né? Refletindo sobre o que a Carla narra, pensamos em quais aspectos de seu mundo interno sustentam esse comportamento que ocorreu nessa relação. Ela cogitava se haveriam razões palpáveis que justificassem suas fantasias sobre o ocorrido. Buscava em si causas que explicassem essas agressões, juntamente com um comportamento submisso. Por que Carla mantém essa atitude, considerando os erros que reconheça nesse vínculo? Entendemos que o cenário dramatiza um jogo ambivalente, que comporta o ativo, passivo, sujeito, objeto, amar, odiar, cuidar, atacar, com o qual é muito difícil de romper, pois ao mesmo tempo aquele que ataca também cuida. Há um interjogo de papéis encenados pela dupla que revela a profunda dualidade dos afetos presentes nessa relação. Está sustentada pelos componentes masoquistas e narcisistas estruturantes do psiquismo e se entrelaçam com os fatores socioculturais. O estado de desamparo facilita a hipnose, gerando uma paralisia de si mesmo. Quando o espaço psíquico é vazio, há uma tendência a preencher-se frente àquele que está ali, querendo ser e precisando ser adorado por alguém. As vítimas, quando despertam desse enlace, tentam se resgatar como pessoas, despir-se do outro. É um momento extremamente difícil e solitário. E como vimos, às vezes não dá tempo e o preço é a vida. Então, concluindo, não podemos esquecer que as pulsões agressivas contêm, entre outros aspectos, a voracidade e a intolerância à frustração. A aceitação do outro em suas especificidades torna complexo o vínculo na relação. Em uma parceria desta natureza, no encontro com o outro, acontece um movimento pulsional no qual circula perigosamente a pulsão de morte. Nas relações de casal em que predominam os aspectos que nós citamos acima, as pessoas não toleram as diferenças e, com isso, tentam recuperar a posse onipotente do objeto. Esses mecanismos se fazem presente nos casos de feminicídio, salientando-se a projeção maciça que acaba traduzindo um funcionamento psíquico no qual a descarga alivia as angústias encravadas. Pensando em nossa herança cultural, lembramos que a música popular brasileira é rica em ilustrações do sofrimento masoquista feminino em temas como Amélia, do Ataúfo Alves, em Marina, do Dorival Caymmi, e entre outros. Em geral, a mulher é cantada, entre aspas, em prosa e verso, como alguém que se submete por estar enamorada, transformando o eu e o tu em um ser único.
Entretanto, em muitas situações, observa-se que esse laço amalgamado não se sustenta e a relação começa a se esfacelar. O eu não sustenta esse movimento e passa a atacar o tu. As partes não toleram o engolfamento, bem como a possibilidade de separação, e lançam mão de outros mecanismos, desde as posições de submetimento aos atos agressivos, como acreditamos na maioria dos casos de feminicídio. É importante considerar esse fenômeno em sua complexidade pela multiplicidade de fatores envolvidos. Muitas histórias perpassam e se tangenciam entre a vítima e o perpetrador. Mulheres acabam silenciando exatamente pelo receio da acusação, bem como não conseguem identificar que aquilo que elas vêm passando tem um nome: maus tratos e violência. O feminicídio é o ponto final de um processo, que se inicia por pequenas situações de abuso, seja verbal, seja de maneira concreta no corpo. Não podemos esquecer que quando se ataca o corpo, também se ataca a subjetividade e o sentimento de dignidade. Como salienta a juíza Magdele Machado, no artigo que nós já citamos, a culpa não é da vítima, mas de um sistema cultural que vem se desenvolvendo há séculos e que precisa ser revisado, ser olhado, estudado. Porém, o ponto de vista social precisa ser somado aos entendimentos mais amplos das ciências humanas. A psicanálise pode e tem um grande compromisso nessa mudança. Já houve um tempo ilusório e perverso em que jogar o corpo de uma mulher à fogueira estaria salvando a sua alma. Acho que agora nós temos uma imagem, né, Elô, que nós gostaríamos de passar. Não sei se a Mary pode passar. É uma imagem de uma charge que saiu na Zero Hora e que nos chamou bastante atenção, né? Que dizia assim: a justiça dos homens, literalmente. Então, a justiça está derrubada, né? E aí eles dizem: estupro culposo. É óbvio. Tá? Então, não poderia ser algo em que o perpetrador pudesse, né, ter algum envolvimento nisso, né? E era isso. Não sei, Elô, se tu quer trazer mais alguma coisa agora? Eu estava me lembrando, Mary, esses dias eu estava lembrando, eu acho que saiu até uma reportagem há um tempo atrás, acho que foi nos anos 60 por aí, era uma moça, uma Ângela Diniz, ela era uma socialite, acho que Isso. do Rio de Janeiro, né? E ela foi morta, né? Lá eu acho que na Praia do Osso, se não me engano. E o primeiro julgamento que foi feito, ele foi absolvido, né? Exatamente por todas as testemunhas dizendo que ela provocava ele, né? Então, como defesa da honra, não era? Exatamente, isso aí. E depois, no segundo, daí ele foi a segundo julgamento, aí ele foi condenado, né? E ele morreu há pouco tempo atrás. Então, assim, eu tinha toda uma cultura de que o homem tinha o direito, pela honra, né, e por ser atacado, assim, da morte, né? Então, isso há pouco tempo atrás, né, gente? Então, e hoje a gente tem visto muito o que fazer ainda por isso. A gente tem visto, semana passada, eu acho que uma menina de 13 anos foi estuprada e morta. Uma moça, eu acho que foi em Minas Gerais, o marido era um desembargador, também matou ela. Então, assim, a gente pode ver quase que diariamente, né, essas situações acontecendo no dia a dia. Acho que a Mary pode tirar, eu acho que a foto. Né? Tá. Então, era isso. E ontem, casualmente, deu na Zero Hora, hoje deu na Zero Hora,
que os casos de feminicídio baixaram 77% de março de 2020 para março de 2021. Então, vamos dizer assim, eu fiquei pensando assim, tomara que isso possa ser um reflexo de toda essa movimentação que a imprensa vem fazendo, que a gente vem estudando, vem se falando, para que fiquem, né, as mulheres possam ficar mais atentas, né? Enfim, é isso. Então, podemos abrir para as perguntas e comentários. O caso que tu citaste, Heloísa, Ângela Diniz, né? É. E o Doca Street. Aquele. Isso aí. Eu vi que a Iane solicitou a palavra. Iane? Eu queria dizer que eu gostei muito de ter vindo, porque tem me surgido no consultório muitos casos de violência contra a mulher, mas sutis, né? Controle, se separam, passam a ser totalmente controladas e ameaçadas de maneira indireta ou direta. Então, eu estou com vários casos assim. Eu estava pensando assim, será que é porque hoje se fala mais e se percebe mais, né? Porque contradiz a estatística que vocês acabaram de citar, né? Não sei se a gente está percebendo mais e vendo e podendo enxergar mais, mas no meu consultório aumentou muito. Eu vejo mulheres assim, ó, independentes financeiramente, profissionalmente, ganhando até mais que os maridos e totalmente submissas. Quando conseguem se separar, passam a ser controladas, ameaçadas, medos, medo inclusive de morte algumas. Só para... Importante ter o depoimento, Iane. Super importante. Sabe que eu estava pensando, né? Essa estatística eu também vi ontem, e eu fiquei pensando, claro, estatística é uma amostra, né? A gente não sabe o quanto ela representa realmente, né? Porque existem muitas, isso como tu falasse, né, Iane, essas mulheres que se separam e que muitas vezes voltam, né, por medo, por submissão, né, que não conseguem se sentir capazes e potentes para seguir a vida só e para estabelecer outros vínculos amorosos, né? Então, às vezes, isso nós vemos no nosso consultório. E eu concordo contigo, nos últimos anos eu tenho visto bem mais, né? Talvez porque a gente esteja vendo mais, né? Ou porque as mulheres estão falando mais. Né? Esse dado é a diminuição do feminicídio, é isso? Feminicídio, isso. Porque a gente ouviu também outras estatísticas, agora que eu não vou saber dizer a fonte, mas de que a violência teria aumentado, né? Então, talvez de outras formas, né? Queixas de outros tipos de violência contra a mulher. A Ângela Ferrari gostaria de falar. Sim. Eu estava ouvindo o início da fala da Mary e, em seguida, eu me remeti ao comentário que ela fez antes de iniciar a apresentação, né, sobre esse caso, né, do casal e do menino, do Dr. Jairinho. E eu fiquei pensando, né, a partir das colocações que ela foi fazendo, que talvez a gente também esteja aí diante de uma situação de violência direta, né? Quer dizer, a violência foi contra o menino, mas essa mãe, né, ela ficou envolvida de tal forma, né, que terminou presa pela omissão dela. E aí
quando tu vês a conversa dela com a babá e as coisas que ela diz, né, passam uma ideia, e te ouvindo, isso ficou mais claro, assim, de submissão. E eu fiquei com muita curiosidade, e talvez isso venha, né, a público mais adiante, com o andamento desse caso, de saber a história dessa mãe no casamento anterior com o pai desse menino, né? Que tipo de relação, né, ela estabelecia, porque agora esse caso revela qual era a relação dela, né, com esse, e era uma relação de submissão, né? Quer dizer, ela acabou, né, contribuindo, né, para a morte do filho, por se submeter a ele, né? E sem se dar conta, né? Muito possivelmente. Eu acho que isso mostra, né, o que vocês estão colocando, o que a Mary estava falando sobre, né, a complexidade que é esse feminino, né? Quer dizer, quando essa submissão parece que está tão entranhada e que, por mais que a gente comente que quando Freud escreveu, foi lá no século, né, no século XIX, XX, logo em seguida, mas que são coisas, né, que estão muito presentes e que são muito representativas ainda hoje do feminino. Eu queria, assim, fazer essa ligação, porque me veio em seguida o comentário que ela tinha feito do caso, né, do menino. E a gente pode se perguntar, né, Ângela, assim, ó, qual é, vamos dizer assim, o que esse homem, em relação a essa criança, por que esse homem é assim, né? O que o abusador, né? Qual é o prazer do abusador, né? Porque tem um prazer aí. Eu acho que envolve, né, a dominação, o prazer de colocar o outro numa posição de dependência. E isso certamente dá um prazer. Eu estava pensando no que tu falasse, Ângela, eu achei muito importante a conexão que tu fizesse com os escritos do Freud, reportagem a um período muito anterior, né? 100 anos ou mais. E isso foi uma das coisas que a Heloísa e eu pensamos, né? Que não é só do social, né? Que não é do social, que tem a ver com a estruturação do psiquismo feminino, né? Esse psiquismo que se submete, né? E que não é só uma questão de masoquismo, acho que engloba os aspectos narcísicos, né? O quanto uma mulher como essa, né, a mãe desse menino que foi morto, né, o quanto ela se sentia investida narcisicamente por esse homem que talvez colocava ela numa posição de valor ou de, né? A gente não sabe exatamente, mas eu estou começando a imaginar coisas, né? O quanto a mulher, não só essa mulher, né? Nós, mulheres, né? Porque eu acho que a gente tem que trazer para nós, né? O quanto os nossos aspectos femininos de desamparo, de narcisismo, de masoquismo, é que fazem com que se constitua um feminino dessa ordem que aceita, né, o ataque, a violência, né? E aí eu me lembrei de uma outra coisa, Ângela. Ontem de noite escutei na TV a entrevista do pai do menino, né? E me chamou muita atenção que o pai do menino disse que no fim de semana anterior ele estava com o menino não queria ir para a casa da mãe, disse que não queria ver o tio Jairinho, né, que o tio Jairinho era mau, alguma coisa assim. Né? E aí eu fiquei imaginando, outra conjectura imaginativa, ele deve ter chegado em casa chorando, não querendo entrar, e deve ter desencadeado uma raiva possessa desse homem louco. Né? Mas enfim, aí já estou viajando. Né?
E aí a gente pode pensar, né? Como é que a gente escuta uma criança? Né? A gente escuta uma criança? O que ela está dizendo? A gente escuta uma mulher que fala o que fala, né? Então, assim, ó, eu acho que isso nos convoca exatamente a pensar na nossa escuta. Na nossa escuta, inclusive, e atendendo mulheres que passam, assim, um abuso, assim, mais sutil, né? Como é que, né? E essa experiência que a Iane está trazendo, assim, eu acho que é bem importante, assim, o que é isso, né, Iane? Assim, como é que que bom que tu possa ouvir e escutar essas mulheres, né? E poder, vamos dizer assim, questionar e levá-la a pensar, assim, que submetimento é esse, né? E os comentários de que achavam que era normal. Achavam que era assim, né? E aí eu penso numa outra coisa que eu e a Heloísa estávamos falando esses dias, né? Como é que nós, mulheres, criamos os nossos meninos? Né? O quanto nós criamos os nossos meninos para serem subjugadores, para se tornarem, enfim, onipotentemente uma vida que pode submeter uma mulher, né? O quanto isso tem uma implicação de nossa como mães, né? Também. E uma outra coisa que me ocorreu, eu também não quero falar demais, mas me ocorreu isso. Eu tenho uma experiência de vários anos em trabalho com escolas, né, da periferia aqui de Porto Alegre, lá na Sociedade Psicanalítica. E uma das coisas que a gente mais se impactou no início era a submissão das mulheres, né? O quanto as mulheres se submetiam, e aí eram mulheres da periferia. Então, isso há 14 ou 15 anos atrás, a gente achava, é mulher da periferia, né? Mas não é a mulher da periferia, é a mulher, né? Não é a mulher da periferia. A Tete gostaria de falar. Oi. Bom, eu vou me agregar a Iane e dizer que está sendo um prazer ouvir vocês e estar nessa discussão, porque toca bastante a gente, né? E eu acho que veio bem a calhar esse momento para a gente tentar elaborar o que aconteceu com esse menino agora, né? Bom, o que a Mary falou também ontem, eu fiquei impactada ouvindo aquelas trocas de mensagens. A mais sensata ali era a babá, né? Que tentava resgatar essa mãe e dizer o que eu faço, eu não posso deixar ele assim aqui. E essa mulher parece que, sei lá, hipnotizada, com uma coisa assim de se sentindo totalmente imóvel, né? Incapaz de enfrentar essa situação. Eu não sei, é muito doido, a gente mexe muito com a gente, né? Mas eu, pegando isso, porque é a história do menino e o que a Mary falou sobre a gente criar, como a gente cria os nossos filhos, né? Eu pensei no que a Elô falou sobre o quanto a gente também tem que olhar para os abusadores, porque são doentes. Se a gente tratar só como malvados que vão para a cadeia, não vai resolver, né? O quanto mexe, a gente tem que buscar também entender esses processos dos abusadores, né? Isso que eu queria dizer. Parabéns, Luiz, está muito legal. A Rosana tinha solicitado. Isso. Oi, pessoal. Eu acho que é impossível não falar de uma descoberta que eu fiz esse mês. Acho que coisa boa a gente tem que compartilhar e que vem ao encontro da fala, assim, né? Não sei se alguém já teve acesso ao livro da psicanalista Cama na Varanda. É um livro fantástico que faz uma extensa pesquisa histórica sobre a questão da sexualidade, do casamento da mulher,
E eu acho que explica muito e diz muito do contexto em que Freud escreveu alguns textos acerca da sexualidade, quanto que a cultura atravessou, né? E de algumas obrigações sociais da mulher, do lugar que a mulher se coloca. Então, acho que fica aí como uma dica que faz bastante sentido, né? Para mim, pelo menos fez, e vai ao encontro disso. E uma outra coisa que me veio escutando vocês, se toda essa violência diversa, de diferentes formas, né, contra a mulher é reflexo de uma crise da masculinidade. A gente poderia pensar isso. Uhum. Porque a mulher, ao longo da história, ela se reinventou, né? Se inventou e se reinventou. Seja na descoberta, por exemplo, da pílula anticoncepcional, né? E o homem, ele sempre já foi posto num lugar. Então, acho que algumas coisas estão mudando e a gente presencia, talvez, uma crise da masculinidade e se isso poderia, né? Essa violência poderia ser reflexo dessa crise. Bem importante. Como é que é o nome da autora? Regina Navarro Lins. Ah, tá. Eu conheço. A Cama Navarro. A Regina, ela participava do Globo News uma época atrás, ela falava muito sobre sexualidade. E agora, o ano passado, ela lançou esse livro aí, bem importante, assim. Ela Amor e Sexo também, Elô, o Amor e Sexo, que a Fernanda Lima comandava, aquele programa, era um programa semanal. Ela era, né, ela fazia parte do grupo que acompanhava o programa e que sempre se manifestava, né, porque o programa tratava de sexualidade. Uhum. Rosana, tu queres colocar o nome do livro, de repente, ali no chat? A Karina? Bom, antes de mais nada, agradecer a Elô e a Meg, né? Acho que é muito bom escutar vocês. E eu fiquei pensando em várias coisas, assim, eu acho que vocês nos fazem pensar em muitas coisas, né? E fiquei pensando realmente no que tem do psiquismo, né? Aquilo que se falou de Freud escreveu, né? Há quantos anos, e o que se repete, o que faz parte do psiquismo do ser humano, né? E algumas coisas que me ocorreram foi... eu lembrei de uma situação que eu atendi há bastante tempo, e que a violência ela era muito sutil, ela era uma violência psíquica, né? E aí me ocorreram várias coisas que vocês falaram, assim, a questão do desamparo, o temor de ficar sozinha, ter que ter um homem para chamar de seu, né? Que a Elô disse, assim. E eu fiquei pensando no ataque que isso tem a capacidade de pensar, né? Porque aquilo que às vezes parece óbvio fica difícil de processar e pensar. Que aquilo que a Yane até disse, né? São pessoas esclarecidas, às vezes com uma questão profissional encaminhada, enfim, e tem coisas que parece que ficam difíceis de pensar. E eu fiquei pensando também quanto é difícil para a gente escutar, pela nossa identificação, pelas nossas coisas, como é que se escuta a violência, né? Eu fiquei me perguntando também o quanto é difícil escutar, mas algumas coisas no sentido da gente poder pensar e também agradecer a vocês por esse momento. Eu acho que alguém comentou antes, acho que foi a Tete, sobre a doença do homem quando ele ataca, né? E eu fiquei pensando que a mulher que se submete também está adoecida, né? Também é um adoecimento, né? E acho que tu tem razão, Karina. Eu acho que tem um ataque, né, ao processo de pensar pela submissão, né? Pelo sentimento de desamparo e de impotência, né? A mulher fica impedida de pensar, tá? Seja ela uma mulher da vila,
né? Ou uma mulher da alta sociedade, não tem diferença, né? Eu pensei também nessa questão, vamos dizer assim, o quanto, isso que a Tete comentou, assim, o quanto, vamos dizer assim, por que este homem faz isso, né? Realmente é uma questão, vamos dizer assim, o outro trabalho que a Amélia referendou, que a gente escreveu, intitula-se O que quer um homem, né? Então, o que o homem quer? Todo esse processo que vem acontecendo da posição feminina mais forte em termos de mercado de trabalho, isso assusta, né? Porque o Freud perguntou o que quer uma mulher, né? Então, a gente fez uma justaposição, assim, o que quer um homem, né? Será que o homem sabe o que ele quer? Além de dominar, além de determinar né? Como é que tem que ser feito, né? Ele não ouve, ele não sabe ouvir o não. Por que ele não sabe ouvir o não? Né? Vamos dizer assim, tem uma... E hoje a gente estava vendo um seminário do Lacan, essa questão, vamos dizer assim, da importância do falo, no sentido assim, não, né? Do falo para o Lacan é o poder, né? E o quanto isso foi sempre o homem a determinar o poder. E essa colocação assim lacaniana, vamos dizer assim, que o falo circula, né? Circula entre os membros da família, eu acho que é uma coisa nova, né? E é uma teoria nova que sai do falocentrismo do Freud e vai para algo muito maior, que é da cultura, né? É um chamamento que a cultura pode nos ajudar mais a entender, né? A parte, vamos dizer assim, psicanalítica também. Então, eu acho que a gente tem muito mais que estudar sobre isso, né? Esse encontro do interno com o externo. Uhum. Adriane? Oi, estão me ouvindo? Tá. Sim. Tá. Eu queria parabenizar, né, a Mary e Elô, e acho que está muito rica, e estava pensando nisso que tu estava dizendo, né, Elô? Como é que as coisas se repetem hoje. Eu fiquei pensando quantos casos, né, de criança, eu fiquei lembrando daquela que foi jogada pela janela, né? Quantos casos de tempo em tempo aparecem e o que acontece, né? Eu fiquei pensando, tô assistindo uma série que é o Tudors, que fala sobre os reis da Inglaterra, né? E esse Henrique VIII, ele queria um filho homem. Então, o que saía de filha mulher era desprezada. Exatamente. Ele não queria saber, né? E aí ele desprezava a mãe, né? Ele teve 8 mulheres, então ele era encantado até a possibilidade dessa mulher gerar um filho homem para ele. No momento que ela não gerava o filho homem, ele já partia para outra, né? E eu fiquei pensando como isso é da história, né? E se repete e na atualidade segue com outros cenários, mas segue. Eu fiquei pensando nessa coisa do mundo interno, né? Que se tem nesse mundo interno, se é o masoquismo, se é, né, essa coisa da destrutividade, é o desamparo, né? Mas o quanto isso é muito antigo, né? E essa série retrata muito, assim, a desvalia da mulher e ele não aceitava, né? Ter uma filha mulher era uma coisa desqualificada. E a culpa é da mulher, né? Isso, a culpa era dela, né? Ele culpabilizava a mulher por não dar um filho homem para ele, né? Então, que coisa, né? Mas acho que a gente tem que seguir pensando, mas parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente estava comentando, né, da ausência de homens nesse grupo, né? Como se eles também têm filhas, né? E têm um futuro incerto pela frente, como todo mundo, né? E isso parece que não toca, né? Que não diz respeito a eles, né? Em nenhum momento vão ser
atingidos por essas questões também, né? Márcia? Eu queria também agradecer, parabenizar a Elo e a Mary pelo trabalho e o quanto está provocando, estimulando, proporcionando, né, a nossa troca aqui. Mas pensei muito no que a Karina tinha comentado antes sobre como é que a gente escuta, né? Não só num momento assim, quanto com nossos pacientes, quanto nossas relações, como a gente nesse papel, né, de mulher. E lembrando assim de situações enfim, de conhecidos, de relatos, quantas vezes foi rechaçado uma escuta de alguém que esteve numa relação nessa compulsão à repetição, esses relatos, como acho que a Yane também trouxe, né, de apanhou e voltou para ele, larguei de mão tal pessoa, né, não vou mais tentar ajudar, não quero mais saber, ela que não me venha mais com esse relato. E o quanto tem essa questão toda estruturante, né, que vocês conseguiram, né, pincelar, assim, mas nos lembrar da força que isso está envolvido, que não é uma questão pedagógica, que ninguém vai ensinar ninguém ou alertar ninguém, né? Olha, quem sabe tu sai dessa relação, não é isso que está faltando, né? Não é isso que proporcionaria provavelmente uma mudança. E me lembrei também de uma série que eu assisti, não consegui assistir toda, talvez por tudo isso que a gente esteja falando, aquela brasileira, Bom Dia, Verônica, que é com muito, né? Alguém já assistiu? Eu te atrapalhei, Márcia, mas é esse. Bom Dia, Verônica. Isso. Mas assim, também lá pelas tantas foi me dando um mal-estar e às vezes que a personagem ficava sozinha em casa, eu pensava, agora ela sai, agora ela vai embora, agora ela chama alguém e ela continuava naquilo. Então, só para ilustrar também, assim, acho que o que nos gera, eu parei de ver, né? Desliguei da série, assim. Obrigada. É muito duro, né, Márcia? A gente, como mulher, de ver uma outra igual, não conseguir, né? E como tu disseste, não é algo pedagógico, não é algo que se ensina, né? Acho que é algo que precisa ser escutado com muito carinho, com muito respeito, com muita consideração, né? E também dizer para a Adriane que não é desamparo, ou não sei, é tudo, muitas vezes. É a verdade. E o quanto nos convoca, né, contratransferencialmente, a escutar e a trabalhar. Quer dizer, é difícil a gente escutar os maus tratos, o abusador, né? Como a Márcia disse assim, chega a dar uma coisa no estômago, assim, né? E isto eu acho bem importante porque seguido a gente tem relatos assim, não só de mulheres como de crianças, né? Então, assim, o que os pais maltratam os filhos neste momento pandêmico, né? O quanto a gente tem que se segurar, a capacidade negativa que a gente tem que ter nesses momentos e como trabalhar com isso, porque a vontade é de sacudir, né, o sujeito que está nos contando, a mulher que está nos contando sobre os maus tratos, né? Então, acho a nossa função, vamos dizer assim, a gente é convocada e como encaminhar isso de uma maneira, vamos dizer assim, a alertar, não pedagogicamente, né, mas entender a participação, todo esse engendramento que tem aí, né, para ver se consegue desfazer um pouco essa submissão. Então, eu fiquei pensando, né, no que tu falasse, Elô, agora, né, que a Márcia tinha falado do embrulho no estômago, e pensei no que a Karina tinha dito, a questão do poder pensar, né, e aí eu me lembrei que o estômago é onde a gente processa a digestão de alimentos, e a cabeça é onde a gente tem que processar os pensamentos para poder elaborar e lidar com todas as angústias, né, e que talvez o embrulho no estômago nos dá uma representação mais corporal do embrulho na mente, que a gente fica por
precisar, né, ter uma escuta sensível para poder ajudar essa mulher a processar todo esse sofrimento, né, esse desamparo, essa dependência, né, não dando pedagogicamente uma solução de como sair, mas ajudando a mulher a pensar e a refletir sobre o que ela está vivendo dentro dela, afetivamente, e o que isso repercute na sua ação, né, no dia a dia, né? A contribuição aqui no chat da Michela. Filhas de Eva é interessante também, aborda aquele machismo sutil em várias faixas etárias. A Nelise queria falar, eu acho, cara. É que tinha caído. Desculpa isso. que eu não vi, Nelise. Tudo bem. Oi, também queria agradecer assim, a Elo e a Mary pelo espaço, assim, muito bacana essa discussão. E eu fiquei ouvindo ali a Márcia falando, e agora a contribuição também, por último, aqui da Mary. Eu fiquei pensando justamente, eu acho que seria importante entender a dinâmica desse relacionamento, porque esse homem que ele é abusivo, que ele maltrata, ele nem sempre é assim, né? Ele tem momentos também que ele é muito carinhoso, que ele é muito gentil, que ele é muito amoroso, né? Então, a vítima, ela vive um conflito muito grande também, né? Então, talvez é entender um pouco dessa relação, né? Quando vem um consultório, enfim. E eu acho que foi a Yane também que falou antes, né? Que tem aparecido mais. Eu tenho a impressão, né, me parece, que a gente tem ouvido mais falar sobre isso, e essas violências, que sim, são muito sutis, eu acho que a gente tem se dado conta que elas são violências, porque às vezes elas passavam de uma forma até quase que despercebida, ou, é assim mesmo, sempre foi assim, a gente ouviu sempre muito isso. Então, acho que a gente também está se dando conta de algumas situações que hoje a gente entende de uma outra forma. Então, consegue também trazer de um jeito para pensar, né? E aí entra a importância da escuta, né? E de a gente estar bem afinada com isso, assim. Era isso. Obrigada. Heloísa Furtado. Eu estava pensando assim que é muito complexa essa discussão, que envolve muitos aspectos, assim. Eu me fixei numa coisa que a Elo disse a respeito da relação do interno com o externo, porque eu acho que a gente sempre tem que ver se polariza muito, uma coisa fica faltando para a compreensão mais aprofundada do tema. E nessa questão específica de feminicídio e de crise masculina e tal, é o ser humano, né? Não importa o sexo, que tá doente, né? Às vezes, aspas ou não, mas que está doente e que tem que ser escutado, né? Agora, no momento atual, a impressão que dá é que realmente a cultura abafou de tal forma a organização, a estruturação da personalidade masculina e feminina, e especialmente assim uma coisa histórica, ou, né, de séculos de opressão da mulher, né, de a mulher não ser escutada e ser objeto, e ser de um homem com direito de vida e morte sobre ela, praticamente, né? Eu acho que se evidencia muito, mas eu acho importante tantas coisas que estão sendo ditas aqui, mas eu acho que tem que se manter numa reflexão assim, a visão do peso da cultura, né? E como que isso se interliga com a estruturação e a constituição do ser humano, né? De ambos, homem e mulher. Todos esses abusadores tiveram uma mãe. Exato. E a gente sabe a importância do primeiro cuidado, né? Da primeira figura, da libidinização do corpo do filho ou da filha,
E que daí ela vai chegar a processar pensamentos, ela vai, né? Ela, a criança. Então, eu acho riquíssima essa discussão. Foi muitíssimo bom ouvir vocês, Tete, Mary e Elô. Então, agradecer também. Está muito boa e necessária essa discussão, né? E preciso, que nem diz naquela divulgação do não é confessionário, como é? Confessionário. Precisamos falar sobre isso. Isso, exatamente. Parabéns, Gurias, parabéns para a elaboração a organização do evento. Bárbara. Obrigada, Gurias. Nós estamos quase no limite do tempo, mas eu tenho ainda um pedido da Tete para fazer um comentário. É mais alguém que eu não tenha visto? Ok. Vou rapidinho só complementar, que eu acho que não vai dar para discutir aqui, mas para a gente sair pensando, assim, o quanto, porque eu fiquei me imaginando atendendo, por exemplo, esta mulher aí do guri que foi morto pelo padrasto. E ela levando isso para a sessão. O quanto é o limite da nossa neutralidade, né? Exatamente. Então, isso que eu fiquei pensando, assim, que difícil. É isso que eu falei na capacidade negativa, né? O quanto a gente é convocado a isso. É muito difícil. A mesma coisa, assim, questões de observação de bebês, que também a gente muitas vezes vê situações difíceis. Então, esse é um processo que a gente tem que aprender como terapeutas, como psicanalistas, assim, a poder discriminar e como reverter esse processo para ajudar, né? É muito difícil, eu acho bem difícil. Eu penso também, né, Elô, que toda a nossa atividade, né, como terapeutas, como analistas, a gente é convocada todo o tempo a tomar uma posição, né? Que a gente não vai tomar, até porque não existe uma posição a ser tomada, né? Mas eu acho que tem alguns temas que tocam muito profundamente na gente, como mulher, como mãe, como psicanalista, como terapeuta, como gente, né? Como gente. E essas aí acho que são muito mais difíceis da gente lidar, com certeza. Eu acho, né? Que essas onde envolvem violência, seja para mulher, para criança, para qualquer pessoa, né? A mim me toca muito profundamente. Né? Claro, existe um treinamento que a gente aprende a não, né, a poder olhar de fora, mas é difícil, né? Muito difícil. Ok, então, um comentário agora, né? Lembrando que muitas vezes atinge mesmo o profissional, né? A psicóloga, os homens, eu já atendi situações ao longo do tempo que a mulher procurava auxílio escondido do marido, né? Porque se ele soubesse, poxa, o que poderia acontecer, né? E nisso, se ele soubesse aonde, com quem, e quem é que está metendo essas coisas na tua cabeça, né? Então, é uma situação que também transborda, né? Para outras áreas, né? E inclusive chega na gente que, né, inicialmente parece estar muito neutra, muito segura nesse lugar e na verdade também nos implica, né? Mas então só posso repetir e destacar aquilo que está colocado no chat, né? Evento maravilhoso, ótimas contribuições da Heloísa, da Mary, foi excelente para a gente ter novos olhares, né? Novos momentos de reflexão como esse, e como foi importante, né? Poder dividir isso e até como uma forma também de aliviar um pouco, né, a tensão e o incômodo que nos causou esse caso desse menino agora, né? É verdade. Então, muito obrigada a todos que participaram, especialmente a Luísa e a Mary, foi ótimo, né?
Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigado. Só dizer para vocês que foi realmente uma discussão muito, muito quente, né? E muito profunda e muito importante, e que a gente vai ter que seguir sempre pensando e refletindo, enfim. Esse é o nosso trabalho. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Mary. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.